Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, muito importante, vai tratar de um tema bastante presente aí em disciplinas de metodologia de pesquisa, que é o que é essa pesquisa que a gente faz, né? Ou seja, o que é a ciência, o que é o conhecimento científico, por que o conhecimento científico é tão confiável e por que a nossa sociedade então resolve se basear em ciência para tomar várias decisões para desenvolvimento tecnológico e assim vai, né? Então, o que é esse conhecimento científico que a gente tanto fala e que a gente tanto pratica, né? Vocês, em metodologia de pesquisa, essa disciplina ela faz parte dos currículos dos cursos que trabalham com conhecimento científico. Por isso que é importante a gente entender na aula de hoje, nossa aula de abertura, né? Em geral, do que é ciência, o que é esse conhecimento científico que a gente tanto fala. Bom, a primeira ideia que a gente precisa é que a gente vive num mundo natural, né? A gente tem diversos fenômenos que acontecem ao nosso redor e a gente, como cidadão do mundo, como ser racional, a gente está sempre pensando no que é essas coisas que acontecem ao nosso redor. E isso não é uma questão puramente, como é que eu vou dizer assim, inocente, né? Entender o mundo é uma questão de sobrevivência. Se a gente entende o mundo, a gente tem condição de viver melhor nele e tomar melhores decisões. Por exemplo, se eu olho uma árvore e pego um fruto, eu posso me perguntar se esse fruto é adequado ou não para o consumo, tá certo? E responder corretamente essa pergunta é uma questão de sobrevivência. Porque se eu comer um fruto que não seja adequado, seja um fruto ou estragado, ou que tem alguma toxina que me faça mal, eu posso eventualmente morrer se eu não tiver assistência médica. Então, entender o mundo, entender se eu posso mergulhar aqui, quais são as espécies, que animais vivem ali, né? Entender o clima, será que eu consigo prever uma tempestade e assim resguardar a minha comunidade, o meu abrigo, né? Eu estou pensando isso ao longo da história da humanidade. Então, entender o mundo, pessoal, é uma questão de sobrevivência, tá? Não é simplesmente uma questão de beleza, uma questão de, que legal. Não é só legal. Embora eu ache muito legal a gente poder entender a natureza e ter esse ímpeto de querer entender as coisas, é preciso entender que a necessidade de entender é uma questão de sobrevivência. E a primeira forma que a gente tenta dar sentido ao mundo é o que a gente chama de senso comum. Então, o senso comum é uma forma que a gente olha para o mundo e com os nossos sentidos, tá? Então, a visão, a audição, o tato, aquilo que eu consigo ver, é a primeira forma que a gente tenta usar esses argumentos para tentar dar sentido àquilo que a gente enxerga. Então, o senso comum é a forma como a gente usa para dar sentido, e faz sentido, dá sentido para o mundo. Então ele é uma forma de conhecimento popular, em geral está ligado com a nossa experiência, então o nosso sentido, a nossa experiência diária de interagir com o mundo. Ele não possui nenhum rigor científico ou metodológico. Claro, eu não faço experimentação, eu simplesmente vivo e eu sei que se eu ouvir o rugido do leão no lado de cá, eu vou correr para o lado de lá. Então isso vem do senso comum, embora esse rugido do leão possa ter sido uma trovoada. Então eu não vou aplicar nenhum método para saber se aquilo ali é realmente um rugido do leão, de que espécie que é esse leão, se é uma tempestade que está se aproximando. Então eu não uso metodologias, é senso comum. Me pareceu isso, eu corro para cá. Tá? Então não tem nenhum rigor científico, teórico ou metodológico, e costuma ser passado de geração para geração, né? A gente aprende com os pais que aprenderam com os pais que aprenderam com os pais, ou com os amigos e assim por diante. Então, é um conhecimento simplesmente passado, vindo da observação, sem nenhum rigor, tá? Então, e faz sentido, né? Então, a primeira forma como a gente tenta dar sentido ao mundo. E aí, graças a essas afirmações de senso comum, quando a gente vai aprender ciência na escola, ou na faculdade, quando a gente aprende Física 1, por exemplo, o aluno vem com a ideia de que para um corpo estar em movimento, precisa estar constantemente impulsionado por uma força. Ora, da onde ele tirou isso? Do senso comum, da experiência diária. Ele sabe que se ele empurrar uma bolinha, aplicar uma força numa bolinha, essa bolinha se propaga e daqui a pouco ela para. Então, na nossa experiência do senso comum, a gente não raciocina sobre o atrito, sobre a resistência do ar, não é rigoroso, como eu estava falando. Então, enquanto tiver uma força, a bolinha vai. Enquanto tiver uma força,
a bolinha vai. E, no entanto, o conhecimento científico, que passa a entender a maioria dos processos, sempre ampliando a quantidade de processos que a gente leva em consideração no entorno da bolinha, a gente vai afirmar em física que se eu empurrar levemente uma bolinha no vácuo, sem resistência do ar, sem atrações gravitacionais, essa bolinha simplesmente continua se propagando ad eternum, ad infinito, né? É totalmente contrário ao senso comum, né? Que é justamente o que a gente está falando aqui. A gente também sabe do senso comum que se eu soltar um martelo e uma pena, ou uma folha de papel, o martelo cai primeiro. Mas, de novo, porque o senso comum não é rigoroso, não vai pensar que tem a resistência do ar, que está influenciando, e se eu tivesse no vácuo, então esses dois objetos cairiam ao mesmo tempo, que é o que a gente aprende em física, né? Então, o senso comum, ele vai conflitar com o conhecimento científico, tá certo? E por que vai conflitar? Porque não tem metodologias rigorosas, não tem teste, experimentação, é simplesmente a experiência diária e eu faço afirmações sobre essas experiências diárias. E muitas vezes, pessoal, a dificuldade, então, de se apropriar do conhecimento científico está justamente no fato de que ele vai se contradizer com o senso comum. Então, a minha experiência diária me diz uma coisa, o conhecimento científico me diz outra. Em geral, as pessoas têm muita resistência para abandonar o senso comum em favor do conhecimento científico. Então, é isso que a gente tem que estar sempre alerta, entender o que é esse senso comum e entender que ele pode nos influenciar em termos de resistência a entender a ciência. Tá? Então, aí a pergunta da aula, né? O que é ciência? E respondendo o que é ciência, o que é esse processo que a gente chama de ciência, imediatamente a gente vai ver que a resposta dessa pergunta está ligada a várias outras. Por exemplo, o que torna o conhecimento científico tão confiável? A hora que eu respondo o que é ciência, eu vou ver que as características do que é ciência é o que vai fazer com que as respostas científicas sejam bastante confiáveis para a gente nessa busca, nessa tentativa de entender a natureza, que foi a primeira coisa que a gente falou aqui. Então lembra que a gente tem um mundo ao nosso redor e eu quero entender o mundo, entender os processos, entender os fenômenos. E por que entender por meio da ciência é tão confiável, tá? E além disso, por que o conhecimento científico vai conflitar com o senso comum, a gente já viu, né? E por que ele vai conflitar com os mitos, as explicações muitas vezes religiosas, mitológicas para a natureza? Por que eventualmente essas afirmações conflituam, né? O que tem de diferente, então, entre explicar cientificamente, explicar mitologicamente, explicar pelo senso comum? Então, explicar pelo senso comum a gente já viu, né? Não tem rigor, não tem metodologia, então, eventualmente vai conflitar com o conhecimento científico mais rigoroso. E aí, eu poderia tirar vários eventos, vários fenômenos para a gente tentar explorar aqui, e eu escolhi um bem comum. Então, o que é um arco-íris? Então, veja, eu tenho um mundo, eu quero explorar o mundo, eu vou olhar esse fenômeno, que lindo, as cores do arco-íris, e eu vou me perguntar o que é um arco-íris. Então, uma pergunta sobre a natureza, tá? E aí a gente tem que responder isso, ou baseado em mito, ou baseado em senso comum, ou baseado em ciência, por exemplo, tá? E aí a gente tem lá, então, algumas respostas que já foram dadas para esse fenômeno ao longo da história da humanidade. Isso é muito curioso. Por exemplo, a primeira resposta que a gente tem aqui, ó, diz que o arco-íris foi uma ponte usada pelos deuses para viajarem do mundo celeste para o terrestre. Isso aqui eu não inventei, tá? Tem uma mitologia mesmo que vai sustentar isso aqui. Aqui já sustentou, né? Se não me engano é nórdica a mitologia que sustentava isso. Uma outra resposta, também de origem mitológica, diz que o arco-íris é uma serpente multicolorida que sobe do chão para beber água da chuva. Então, outra resposta que já fez parte aí das explicações do arco-íris, né? A gente olha e acha até curioso, é engraçado. Mas não é engraçado, era a resposta mitológica do momento, tá? E aí a gente tem uma resposta que é um fenômeno óptico, então, gerado a partir da dispersão da luz branca solar nas gotas de chuva. Essa é a resposta da ciência. Se você for pegar um livro de física e olhar sobre o que é o arco-íris, você vai estar lá, um fenômeno óptico gerado da dispersão da luz branca que se separa em cores do arco-íris quando interage com as gotas de chuva. Então, a pergunta é qual é a resposta certa, né?
Será que a resposta certa é mitológica? Hoje a gente meio que convenciona para a sociedade, né, a resposta certa quando a gente está na televisão, quando alguém vai fazer uma entrevista, quando alguém vai fazer uma pesquisa. Em geral, a resposta certa para como as coisas funcionam é a resposta da ciência. E é justamente porque o conhecimento científico é rigoroso, metodológico, confiável, tá? Que é o que a gente está vendo aqui. Então, o que o conhecimento científico tem de tão especial? Por que a resposta da ciência é a resposta certa? Então, gente, primeiro a gente precisa entender que a ciência é um processo. A ciência não é uma instituição, a ciência não é uma pessoa, a ciência é um processo, é uma forma de pensar sobre o mundo, é uma forma de tentar achar respostas para as perguntas que a gente tenha sobre o mundo. Então a ciência é um processo de obtenção de respostas. E por meio desse processo é que a gente sabe que a letra C é a resposta certa, no momento, pelo menos, como a gente vai ver daqui a pouco, tá? Bom, se a ciência é um processo, e um processo confiável, então o que torna esse processo confiável? Por que ele é tão confiável? Ou seja, quais as características do conhecimento científico? Tá? Então, quais as características da ciência e dos seus estudos? Primeiro, as afirmações sobre o mundo, ou seja, as nossas teorias que explicam a natureza, elas devem se sustentar em evidências experimentais. Ou seja, na ciência, pelo menos na ciência moderna, a gente tem uma simbiose entre teorias que explicam a natureza e experimentos que verificam ou corroboram, então, essas afirmações teóricas. Ou seja, a grande questão é que na ciência eu não posso fazer afirmações ao léu. Eu até posso fazer, mas essas afirmações só vão se tornar válidas, elas só vão ganhando força na comunidade científica à medida que as evidências experimentais conseguem sustentar essa teoria, conseguem corroborar, mostrar, olha, essa afirmação faz sentido, ela está certa mesmo por causa dessa e dessa evidência experimental. Então existe uma simbiose, tá, entre teoria e experimento. Teoria e experimento. No caso do arco-íris, por exemplo, qualquer um pode ir num laboratório, pegar um feixe de luz branca, passar por um prisma, como se fosse aqui a gotinha de chuva, que é um material de índice de refração diferente. Então você passa a luz branca pelo prisma e você vê que ela se separa, ó. Então, realmente, existe um processo chamado dispersão, eu tenho uma evidência experimental disso, e eu também tenho uma evidência de que a luz branca é realmente composta aqui por várias cores, tá? Então, existem evidências que sustentam a resposta correta, quer dizer, olha, o arco-íris é um fenômeno óptico, assim, assim, assim. Então, e a gente poderia pegar vários fenômenos e mostrar que existem evidências para as teorias científicas que são atualmente aceitas. Além disso, pessoal, em ciência, quando a gente acredita que o arco-íris é um fenômeno óptico vindo da dispersão da luz branca, eu não acredito nisso porque foi o cientista tal que falou. Ou seja, o poder da autoridade não é valioso na ciência, ou não deveria ser. Em alguns casos, até a gente acredita pela autoridade, pode acontecer. Nós somos seres humanos, estamos sujeitos à influência, né? O cara é muito importante, como o Einstein, né? Foi o Einstein que falou, então tá correto. A gente pode ter essa tendência. Só que a ciência tem mecanismos de correção de erros e de verificação que botam as afirmações das autoridades em xeque. Em geral, por meio de testes. Então você faz previsões experimentais, testa em busca de evidência, vê se corrobora, se não corrobora. Por exemplo, o Einstein também cometeu erros e a gente não acredita em tudo que ele falou só por ser o Einstein. Isso é muito importante na ciência, pessoal. Tá? Nos mitos, nas pseudociências, a gente tem muitos gurus, né? Acredita porque é a experiência do guru. Se ele falou, é porque é verdade. Em ciência não é assim, pessoal. Tá? Em ciência não é assim. Em ciência a gente tem que verificar as afirmações, tentar comprovar aquelas afirmações que são ditas. Tá certo? Então o Einstein cometeu erros, falou em constante cosmológica, depois voltou atrás, ele era contra, por exemplo, alguns aspectos da física quântica, que a gente não vai entrar aqui, mas a gente não abraçou tudo que o Einstein disse. Quando a gente fala que ele apresentou a teoria da relatividade e ela é aceita, existem evidências que corroboram a teoria da relatividade, o efeito fotoelétrico e outras coisas que ele trouxe. Então, gente, a gente não acredita na teoria da relatividade, isso é muito importante, porque foi o Einstein que disse. Tá? Diferente dos mitos, em muitas religiões, o conhecimento revelado, né? Revelado
pelo guru, então é verdade porque ele revelou. Não é assim. Então, em ciência, a afirmação deve valer mais que a autoridade. A gente acredita em relatividade porque existem evidências que corroboram a relatividade e não porque foi o Einstein que propôs a relatividade. Isso é muito importante, tá? Além disso, pessoal, quando um cientista faz uma afirmação, ele não faz essa afirmação científica direto para a população. Existe um processo importantíssimo do conhecimento científico que é a chamada revisão por pares, ou seja, toda afirmação científica, em geral, para ter validade, ela é publicada numa revista científica e essas revistas científicas, elas submetem aquelas afirmações que o cientista está fazendo para outros cientistas da mesma área. Tá? Que são os chamados referis ou árbitros. Então, eles são os árbitros da ciência. Eles vão pegar aquele artigo científico, por exemplo, aqui, ó, a física matemática dos arco-íris e das glórias, que é um outro fenômeno que acontece, por exemplo, com a luz do sol em cristais de gelo, que também se separa nas cores do arco-íris. Então, quando eu descrevo uma teoria científica para o arco-íris ou para qualquer outro fenômeno, primeiro eu tenho que convencer outros cientistas. Entende o negócio? Eu não posso revelar, não posso fazer conhecimento revelado, porque os outros cientistas têm que verificar as minhas afirmações. E as minhas afirmações têm que valer mais do que eu mesmo e quem eu sou. Então, em ciência, isso é muito importante, se chama revisão por pares. Claro que tem falhas, às vezes passa artigos científicos ruins, às vezes os referis não percebem os erros, é lógico que tem falhas, tá? Mas pelo menos é uma barreira de proteção contra as falcatruas, contra sair afirmando qualquer coisa, tá bom? Então as publicações científicas são revisadas por pares, ou seja, outros cientistas primeiro avaliam as afirmações e depois isso é efetivamente publicado. E aí vocês vão dizer, tá, mas se passar alguma besteira ali, como é que eu sei que aquele conhecimento científico está realmente correto? Ou como é que eu percebo que mesmo um artigo que passou pela revisão por pares, como é que eu sei que ele pode estar errado? E muitas revistas, pessoal, importante, elas estão fazendo já atualmente a revisão cega, ou seja, os referis, que são os cientistas que vão julgar as evidências daquele trabalho e o rigor daquele trabalho científico, eles fazem isso de forma cega, ou seja, eles não veem quem são os autores do artigo. Está muito comum atualmente, a tendência é essa. E por que tem que ser cego? Porque a afirmação tem que valer mais do que a pessoa que fez a afirmação. Tem tudo a ver com conhecimento científico e é isso que dá confiabilidade, tá? É essa sequência de características que vai dando confiabilidade para a ciência. Bom, passou um artigo, está publicado, como é que eu posso verificar se aquele artigo está correto? Como é que a ciência tem meios ainda de checar e de corrigir erros que eventualmente passam numa revista científica revisada por pares? A grande questão é que a ciência e as afirmações científicas, elas tentam o máximo, elas almejam ser impessoais no maior grau possível. O que isso significa? O conhecimento científico deve ser reprodutível, ou seja, as afirmações que eu faço, elas devem ser verificáveis de modo independente, ou seja, outros cientistas em outros lugares do mundo devem conseguir reproduzir os meus experimentos e verificar se as minhas conclusões são adequadas ou não. Não interessa se ele está na China, na Índia, no Brasil, nos Estados Unidos, ou seja, a ciência ela tem que funcionar em todos os lugares do mundo e vários cientistas têm que chegar às mesmas conclusões, tá certo? Então isso é muito importante e é isso que vai dando confiabilidade. Bom, se a ciência é baseada então em afirmações que se sustentam por meio de evidências experimentais, né? As melhores teorias, elas são sempre as melhores explicações, pessoal, com base nas evidências que a gente tem. Por isso que a ciência evolui. Se você pegar a explicação do porquê que as coisas caem, ela mudou desde os gregos até a física moderna. Se você pegar as explicações para o átomo, como é que a gente entende o átomo, a estrutura da matéria, as respostas mudaram ao longo do tempo, desde o modelo de Dalton, de Thomson, Rutherford, Bohr, etc., até o modelo de Schrödinger, da física quântica atual. Então, pessoal, isso não vem da simples, que legal, eu vou bolar um negócio aqui e acredite porque sou eu que estou falando. Não. Para todas essas mudanças, pessoal, nos modelos atômicos, houve mudanças em relação às evidências experimentais que a gente tinha para tentar propor essas afirmações teóricas sobre como que os átomos funcionam.
Tá? Então a ciência evolui a partir de novas evidências. Pessoal, as melhores teorias científicas, elas que estão em vigor, elas são aquelas que se sustentam com base nas melhores evidências que a gente tem. Tá certo? Então, por isso, pessoal, que a principal diferença da ciência para um conhecimento mitológico é o fato de ela não se apegar a dogmas. Então, a ciência não acredita no átomo de Dalton só porque foi o Dalton que falou e esse é um dogma inquestionável, ninguém pode verificar. Não. A ciência põe todas as afirmações em xeque. Tá certo? Então, essa é a principal diferença dela das crenças, dos mitos, né? A ciência põe sempre em xeque, não se apega a dogma, nada é inquestionável. Inclusive, se vocês acharem que as próprias características da ciência moderna, que vem da filosofia da ciência, não são adequadas, qualquer um pode propor, dizer, olha, a revisão por pares é besteira, vamos parar de fazer isso. E isso não acontece porque a gente sabe que a revisão por pares é uma barreira útil e importante para a verificação das afirmações científicas, tá bom? E aí, por todo esse conjunto de características, a gente diz que a verdade científica não é absoluta, ou seja, as teorias científicas não são verdadeiras, no sentido de, agora temos a verdade sobre o átomo. Será que a gente vai ter um próximo modelo atômico aqui? Tá? Será que a explicação do porquê que as coisas caem vai mudar daqui 10, 20, 50, 200 ou 1000 anos? Entende? A verdade científica ela é transitória. E algumas pessoas vão dizer, mas então as teorias científicas mudam, então elas não servem para nada. Falso, pessoal, é justamente o fato, veja, é justamente o fato da verdade científica ser transitória que ela se diferencia da pura crença, do puro mito. Ela é transitória, então não sou apegado ao dogma. Se eu tiver novas evidências que mostrem outras coisas, eu tenho que mudar a minha forma de pensar. Tá? E por isso que a gente diz, muita gente diz, né, que a ciência é feita de verdades não absolutas, porém essa é a maior força da ciência, porque ela permite as melhores explicações úteis para a natureza. Ou seja, são as melhores explicações que eu tenho para o momento, que me tornam capazes de interagir efetivamente com a natureza, desenvolver tecnologias, por exemplo. Então hoje a gente tem um avião que nos leva de um continente ao outro em horas, graças ao conhecimento científico, que evolui com o tempo. Né? A gente tem vacinas, antibióticos que salvam milhões de vidas no mundo. A gente tem sondas que exploram o espaço, até o banho quente no inverno, pontes, prédios, estruturas da engenharia fantásticas, tratamento de água, toda a química envolvida no tratamento de água, cirurgias, a medicina moderna. Então, isso aqui é fruto da ciência, ou seja, essa verdade transitória, porém muito útil para entender e explicar a natureza. E aí, gente, essas melhores teorias, elas têm um poder incrível, que é fazer boas previsões sobre a natureza. Então, gente, se as melhores teorias são baseadas nas melhores evidências que sustentam essas teorias, essas teorias elas são úteis para a gente prever eventos. E as melhores teorias fazem melhores previsões. Então, essa é outra verificação interessante quando a gente fala de ciência, ou seja, eu posso fazer uma previsão e outros cientistas em outros lugares do mundo podem checar se aquela previsão está correta. Ou a gente pode também usar teorias distintas que estão concorrendo, né? Nem sempre a gente tem uma teoria só na ciência, a gente pode ter várias, e eu faço previsões a partir dessas várias teorias e vejo qual teoria vai fornecer uma previsão mais adequada. Então, as previsões são muito importantes em ciência. Por exemplo, hoje a gente manda uma sonda para explorar o espaço, e eu não sei se vocês já se deram conta disso, mas quando a gente manda uma sonda daqui, a gente sabe exatamente que dia essa sonda vai chegar, que horas ela vai chegar no planeta e toda a trajetória que ela vai percorrer, graças à bem estabelecida teoria da gravidade. Tá certo? Então, as melhores teorias, elas permitem previsões, elas permitem interações úteis com a natureza. Eu não preciso construir um rádio, por exemplo, ou uma televisão, ou um computador, por tentativa e erro. Eu consigo usar a ciência, o eletromagnetismo, as correntes elétricas, para prever qual é o capacitor que eu tenho que botar, qual é o fio, qual é a resistência. Tudo com teoria científica. Aí depois eu construo o rádio, puxa vida, funciona. Né? Então, as teorias científicas, elas permitem modelar a natureza, prever coisa, desenvolver tecnologia, tá certo?
E a própria previsão dos fenômenos climáticos, né? Hoje a gente consegue prever a chegada de furacões, aí, ciclones, com 1, 2 dias de antecedência, tá certo? Ou se ele já está formado, eu sei que dia ele vai chegar, que horas ele vai chegar, eu consigo salvar vidas com teorias científicas sobre a atmosfera, sobre o clima. Então, pessoal, as teorias científicas, elas são úteis, muito úteis nesse sentido. E o que as torna úteis, então, é importante a gente dizer, são aquelas características todas que a gente estava vendo ali atrás. Tá? E aí, muito cuidado, né? Algumas pessoas vão olhar para vocês, muito comum hoje falar em teoria da evolução, né? E aí eles vão dizer assim, mas a teoria da evolução não é só uma teoria. Não, pera aí um pouco, pessoal. Veja, ser uma teoria científica bem sucedida, o que está por trás disso são todas essas características, tá certo? Então não é só uma teoria, ou seja, não é só uma opinião do cientista. Então, se é uma opinião, se a teoria é uma opinião, qualquer um pode ter a sua, não. Ciência não é opinião, tá? As teorias científicas são bem verificadas. E tá tudo isso aí por trás das melhores teorias que a gente tem hoje. Então, cuidado, teorias científicas não são só teorias, tá? Tem muito rigor por trás delas que não tem no senso comum, como a gente disse anteriormente no início da aula. E aí algumas citações, equipado com seus 5 sentidos, o homem explora o universo ao seu redor e dá à aventura o nome de ciência. Quem falou isso foi o Hubble, o mesmo Hubble a quem o telescópio Hubble homenageia, né, o nome do telescópio. Então, a ciência como um processo, né, a exploração da natureza, entender a natureza, querer respostas para a natureza, essa aventura é a ciência, tá? E o Neil Tyson, que é um físico, um dos grandes divulgadores da ciência atualmente, diz que a ciência é o melhor advento já criado para saber o que é verdade e o que não é. A história da resposta correta, que a gente falou no início da aula. Então, entendendo a verdade aqui como a verdade científica, que é transitória, porém muito importante. Não é porque é transitória que ela é uma verdade desnecessária. A gente não precisa da ciência, não, é o contrário. O fato de ser transitória é que é o selo, é o principal selo aí de qualidade das teorias científicas. E se você parou para pensar, você já viu várias propagandas ao seu redor que tentam usar essa confiabilidade da ciência para vender produtos para as pessoas. Né? As pessoas confiam na ciência, e se as pessoas confiam na ciência porque sabem que a ciência é muito útil para explicar a natureza, se eu faço uma propaganda colocando lá comprovado cientificamente, eu tenho uma grande chance de emplacar isso com o consumidor. Então, pessoal, várias propagandas vão usar aí, comprovado cientificamente, comprovado cientificamente, comprovado cientificamente. Então a gente vê isso o tempo inteiro, né? Propaganda de pasta de dente sempre tem lá o médico, né? o dentista, o jaleco branco e comprova a qualidade. Ou seja, as pessoas confiam na ciência justamente pelas características que ela tem, pelo poder que ela tem, e as propagandas estão sempre tentando nos vender essa ideia. E aí eu pergunto, né, será que esses produtos foram testados adequadamente de acordo com os métodos da ciência? Eu não estou simplesmente criticando o produto, tá, pessoal? Não estou dizendo que todos aqueles produtos ali são falcatrua, não é isso. Só que isso é uma coisa que o consumidor deveria se perguntar na hora que verifica um produto comprovado cientificamente. Será que eles foram realmente testados? Essas propagandas informam as fontes, elas dão as referências dos artigos científicos revisados por pares, a que qualquer um poderia ter acesso e verificar se o produto foi efetivamente comprovado, com que metodologia ele foi testado. As propagandas não informam isso em geral, né? Será que a propaganda não exagera o resultado? Teve um resultado positivo, mas muito restrito, e eu estou generalizando, ampliando esse resultado. Então isso é o que tem que estar por trás do nosso pensamento na hora de ver uma propaganda dessa, do comprovado cientificamente, né? As condições do estudo e as condições de validade desses estudos foram apontadas, apresentadas na propaganda? Em geral, não. Então, pessoal, em resumo, eu não estou necessariamente dizendo que as propagandas são enganosas, tá? Maldosas, mas isso tem que estar sempre na nossa cabeça quando a gente vê algo lá comprovado cientificamente. E aí, gente, então a ciência moderna, esse advento da ciência moderna, né, ela vem justamente de uma revolução que aconteceu ali por volta de 1500, porque ao longo da história as primeiras explicações para a natureza, elas vinham de cunho sobrenatural. Então, basta pegar aí o politeísmo,
de várias civilizações, né? Não entendiam a natureza e atribuíam deuses a tudo. Então tinha o deus do amor, o deus da chuva, o deus do trovão, o deus não sei o que, o deus sol, né? Então toda essa questão de não entender fazia com que eu apelasse para o sobrenatural para poder gerar explicações. Galileu Galilei é considerado um dos pais aí da ciência moderna, né? Lá por volta de 1500, como eu falei, porque ele faz o que a gente chama de revolução científica, ou seja, as explicações para a natureza passam a ser naturais. Eu não posso mais apelar a entidades sobrenaturais a quem eu não tenho acesso, a quem eu não tenho como verificar se a existência está correta ou não tenho como prever nada em relação, se é uma entidade, ela faz o que ela quiser, né? Enfim, então fica muito complicado atribuir explicações sobrenaturais para a natureza. E aí, então, essa revolução científica, da qual faz parte aí toda a ciência moderna, ela tem por premissa de que as explicações da natureza têm que ser explicações naturais, verificáveis, testáveis. Eu não posso partir para entidades irreais e que não são verificáveis, porque isso não tem como a gente testar. Se não tem como testar, tá? Não tem como fazer parte da ciência. Então a experimentação passa a ter papel fundamental, ou seja, essa relação, essa simbiose teoria-experimento que a gente estava falando, e as metodologias, então, das diversas áreas da ciência, passam a ser metodologias mais próximas das que a gente tem hoje. Então a ciência moderna vem aí por volta de 1500, com a Revolução Científica, basicamente com essas características. E aí a gente pega afirmações, né, se a ciência evolui, pessoal. Como eu estava falando, a forma como Newton via a natureza é diferente da forma como Aristóteles, né, o filósofo grego, via a natureza. E Einstein é diferente, a forma como a gente vê a natureza é diferente hoje com Einstein do que era com Newton. Ou seja, as teorias evoluem e os cientistas, não é, que desenvolvem novas teorias, eles são motivados muitas vezes por teorias anteriores. Eles vão verificar, eles vão reproduzir, eles vão tentar checar em novas condições e veem que aquelas teorias falham, então eles propõem novas teorias, ou seja, essa questão da evolução da ciência é muito bem retratada pela afirmação do Newton, que muita gente conhece, né, que diz, se vi mais longe foi por estar de pé sobre ombros de gigantes, ou seja, quando ele desenvolve a teoria gravitacional de Newton, ele não menospreza o conhecimento científico anterior de Galileu, etc. Tá? Então ele, apoiado sobre ombros de gigantes, continua o desenvolvimento científico, ou seja, as teorias evoluem com o tempo, com base em novas evidências e novos estudos. E a ciência é um contínuo, tá? Então a gente sempre está buscando verificar, sempre está buscando melhorar as nossas teorias, melhorar as nossas explicações. E sempre dando o devido crédito, né, aos conhecimentos anteriores. E aí, aqui tem uma lição por trás dessa frase que eu acho muito interessante, que é a seguinte: quando a gente pega, por exemplo, as explicações para os gregos, para a natureza, é muito comum a gente dizer, mas eles eram muito burros mesmo, como é que eles não perceberam a teoria da gravidade, né? Ou a gente olha para Newton, mas Newton era muito burro mesmo, como é que ele não reparou a deformação do espaço-tempo, da teoria da relatividade geral? Então, quer dizer, é muito comum a gente julgar com conhecimento atual as afirmações anteriores de outros cientistas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque as explicações científicas são as melhores para as evidências que se tinha naquele momento. Tá? Então é muito comum a gente olhar para trás e dizer, mas eles eram muito inocentes, ou realmente como é que eles não perceberam isso? Mas a gente evoluiu, né? Hoje a gente tem outro tipo de conhecimento advindo de novas evidências que não estavam disponíveis aí na época, tá? E aí, gente, a gente vai falar também, quando a gente fala em ciência, é muito comum a gente aprender sobre ciência logo ali no início do ensino fundamental, quando alguém, em algum momento da nossa vida acadêmica, vai tentar nos ensinar o que é o chamado método científico, o método da ciência, né? Então, o método da quinta série, eu gosto de chamar, mas às vezes a pessoa não vê na quinta série, agora é sexto ano, sei lá que ano que vê isso, mas eu lembro claramente de ver na minha quinta série, então, o famoso método da ciência. Será que a ciência se baseia nesse único método, já que a gente está falando das características da ciência? Bom, o método que me ensinaram na quinta série era assim, a gente tem um fenômeno, eu observo o fenômeno, essa observação é neutra, ou seja, eu não tenho teoria nenhuma sobre o fenômeno, eu simplesmente vou observar passivamente, que legal o fenômeno.
Aí depois que eu observo, eu formulo uma hipótese, então, eu acho que o que está por trás da explicação desse fenômeno é tal grandeza, tal coisa, enfim, eu formulo uma hipótese. Depois eu testo a minha hipótese com o meio da experimentação, então eu vou desenvolver um experimento para saber se aquela hipótese está correta ou não. Aí depois que as minhas hipóteses são confirmadas ou rejeitadas por meio do experimento, aí sim eu formulo leis gerais, teorias que explicam a natureza por indução, né? Então eu faço um experimento e induzo uma lei geral que valha na maioria dos casos. Então você tem observação, hipótese, experiência, leis, e aí depois você constrói as suas teorias sobre o universo. Bom, a pergunta é a seguinte: será que a ciência realmente, pessoal, funciona com base nesse método aqui? Então a resposta é não, sendo bem direto, a resposta é não. Então isso é um uso didático aí do método científico para tentar uma primeira aproximação muito infantil, muito inocente sobre a ciência. A ciência não se baseia no método científico, tá? Não tem como. E a gente pode refletir sobre isso. Por exemplo, quando a gente fala em ciência, eu estou falando da ciência de uma maneira geral, não só a física, não só a química. Tá? Então eu pergunto, será que as diferentes áreas da ciência têm o mesmo método para a gente tentar encontrar esse método? A medicina, a física, a história, a química, todas elas têm o mesmo método para descobrir as coisas da natureza? Não, a resposta é não. Então já na largada a gente não consegue falar do método, tá? Da ciência. E mais, será que todas as pesquisas começam com uma observação? Todas? Eu não posso ter uma ideia, eu não posso construir uma teoria e depois tentar observar um fenômeno, tentar experimentar um fenômeno depois que eu tenho a minha teoria pronta? Onde é que está proibido isso? Isso é proibido? Tá? Não é proibido. Se vocês conhecem um pouquinho de física, vocês vão ver que tem a teoria das cordas hoje, que não tem nenhuma observação que sustente a teoria das cordas, não tem nenhum experimento que sustente a teoria das cordas. É lógico, então é importante dizer que ela não é bem aceita, quer dizer, ela é pesquisada, a gente tenta pesquisar, mas ninguém diz que ela está correta, tá? Ninguém sustenta isso veementemente porque não tem evidência que comprove. Então você pode até fazer teorias, mas lembra que eu falei antes, essas teorias só vão ganhando força e ganhando espaço à medida que as evidências experimentais sustentam isso. Mas você pode criar teorias antes, não tem problema nenhum, só que elas não vão ter grande validade enquanto não tiver evidências que a sustentem, tá bom? Outra coisa que eu gosto de dizer é que observar cientificamente, quando eu observo um fenômeno, existe uma teoria por trás, pessoal. A observação ela não é neutra, não é passiva. Que legal esse fenômeno. Não existe isso. Então o método partindo da observação neutra não existe. Por exemplo, se eu digo, olha, vamos fazer aqui, vamos estudar os gases? Tá, vamos. Então, o que a gente vai observar para tentar tirar nossas hipóteses? Vamos observar a variação da pressão de um gás com o aumento da temperatura. Se eu quiser observar isso, eu vou ter que saber o que é pressão. Teoricamente, já com as equações, com tudo para poder medir, eu vou ter que saber o que é temperatura e eu vou ter que ter um conceito para gás. Porque até algum tempo atrás na história da ciência, nem gás se sabia que existia, que eram átomos e moléculas em estado gasoso, nem sabia que isso existia. Né? Então, observar a variação de pressão de um gás com a temperatura não é uma observação, não parte daí. Eu já tenho uma teoria por trás para poder fazer algum tipo de observação. Então, não existe aqui, né? Gosto de dar um outro exemplo também. A teoria da relatividade geral do Einstein, que já é bem aceita, ela foi apresentada em 1914, mas a comprovação experimental, ou seja, os dados experimentais que sustentam essa teoria, foram obtidos em 1919, 5 anos depois. Então o método é todo bagunçado, a ciência não tem um método, não existe o método da ciência, tá? E fora que a ciência é um processo cíclico, e aquele método não mostra, né? Então, caso os experimentos não confirmem as hipóteses, não pode o cientista formular novas hipóteses, fazer novos experimentos, reformular a teoria, sair de uma teoria, ver que estava errada, retornar, repensar. Então o método científico não existe aquela linearidade toda bonitinha ali, tá? Então, se a metodologia científica não existe no sentido do método, existem vários métodos, diferentes metodologias científicas, como que eu verifico se uma metodologia é boa ou não? Essa é uma pergunta. Se eu estou dizendo que as teorias científicas não são baseadas, não são construídas por aquele método ali, que é um método
didático, mas incorreto muitas vezes. Então a gente até pode falar no método científico, mas quando a gente fala no método, a gente tem que ter em mente que a gente não está se referindo àquele método, a gente está falando de uma maneira geral, métodos científicos, tá? Então é complicado. Tá? Mas a questão é que aquele método não existe. É ilusório pensar que a ciência funciona assim. Bom, então se a ciência não funciona assim, volta a minha pergunta, né? Onde estão os métodos da ciência? Como é que eu avalio se a metodologia de um estudo foi correta ou não? Lembra que as afirmações valem mais que as autoridades. Então, essas afirmações elas são veiculadas por meio de artigos científicos, como eu estava falando, que vão ser publicados em revistas científicas. E aí, pessoal, é lá nesses artigos científicos que existe um dos pontos, uma das seções do artigo é a metodologia. Então, nas diferentes áreas da ciência, com diferentes objetos de estudo, vão ter metodologias distintas, com aparelhos distintos, com grandezas distintas, com abordagens distintas. Tá? Então, é nesse campo metodologia que o cientista avalia se a metodologia é boa o suficiente, ou seja, será que ela é suficiente para o meu problema a ser resolvido, para a minha pergunta sobre a natureza, sobre o arco-íris, por exemplo? Será que é uma boa metodologia para investigar essa pergunta? Será que ela é clara o suficiente? Isso é importante, pessoal, porque na ciência, lembra que eu falei, né, ela é reprodutível. Então, a metodologia que eu usei, ela tem que estar clara, ser boa o suficiente para que outros cientistas consigam reproduzir o meu trabalho, consigam verificar por conta própria que as conclusões que eu estou chegando são adequadas. Então, as metodologias da ciência, elas são escrutinizadas, vamos dizer assim, pela própria ciência, pelos outros cientistas que avaliam a qualidade daquilo que está sendo feito, para verificar se as conclusões são boas ou não. E se as conclusões não são boas, não são baseadas em boas metodologias, ou seja, em metodologias boas o suficiente para o problema a ser resolvido, então isso não vai para frente. Por exemplo, se eu tiver metodologias que chamam entidades sobrenaturais, que definem grandezas que não são rigorosas e coisas assim, então essas são metodologias ruins. Tá? Então é basicamente esse processo de verificação de metodologias. Então quando a gente fala um método científico, por mais que a gente esteja falando isso didaticamente, não é aquele método inocente de 5, 6 passos ali, lineares, bonitinhos. É método científico no sentido amplo, metodologias científicas diferentes que são avaliadas cientificamente sobre a qualidade delas, a utilidade delas e a eficiência delas. Tá bom? E aí, gente, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre essa questão de ciência e opinião, eu participei de uma live há um tempo atrás sobre isso, né? Ciência e opinião em pandemia, no contexto da pandemia de Covid-19, dessa história de dizer, mas a ciência é só uma teoria, né? É só uma explicação, qualquer um pode ter a sua explicação, então qual que é a diferença, né, da ciência e da opinião? No fundo, agora a gente já sabe quais são as características que fazem da ciência tão importante, e se você quiser, você digita esse link aí no computador e assiste a live, com certeza vai ser discussões muito importantes sobre o que é o conhecimento científico, tá bom? Então, gente, hoje a gente viu o que é o conhecimento científico, como que ele se diferencia do senso comum, que é não rigoroso, que eu observo com bem dos sentidos para fazer sentido para mim e vou-me embora, não tem experimentação, etc. Como que se diferencia dos dogmas, aliás, das crenças mitológicas, né? Ou seja, baseados em dogmas, baseados em autoridades, em gurus, em conhecimento revelado. A ciência não tem nada disso. E é o fato da ciência não ser assim, de a ciência ter metodologias que são reprodutíveis, verificáveis por pares, que são objetivas, tentam ser pelo menos o mais objetivas possível, que versam sobre a natureza de forma natural, que são testáveis, produzem previsões testáveis, é tudo isso que a gente verifica numa metodologia científica, que são aquelas características que a gente viu. Então, é isso que a ciência tem de especial, é isso que torna o conhecimento científico tão importante, né? A ciência evolui e ela está sempre na crista da onda, ou seja, sempre as melhores explicações baseadas nas melhores evidências experimentais que a gente tem. Tá bom? Então isso encerra a nossa aula, espero que tenha ficado claro. Um abraço e até a próxima.